Este ano de 2017 comemora-se os 100 anos das aparições da Virgem Maria em Fátima, em Portugal. Naquela época, 3 crianças viram a Virgem, e isso, após muita investigação da Igreja Católica, a Igreja admitiu que as visões e as aparições eram verdadeiras. E nesses 100 anos, milhões de pessoas, nesses 100 anos, estiveram ali e receberam muita energia disponível naqueles lugares. Bem, o que é cientificamente uma aparição? Nós vamos estudar esse assunto hoje porque um grupo daqui, o grupo operativo, deve ir a Fátima, em Portugal, para estar lá no dia 13 de maio, que é um dia muito especial porque é o dia desse aniversário. Então, vamos ver por que eles vão para lá, o que vão fazer e qual é o sentido disso para nós todos. Então, o que é cientificamente uma aparição? Segundo os dicionários, uma aparição é um fato sobrenatural. Uma aparição, segundo os dicionários, não é um fato natural. E ela acontece quando uma consciência que não se encontra no plano físico, no plano concreto, surge, aparece, mesmo que ela não esteja ali, uma consciência que está num outro plano. Então isso, cientificamente, é uma aparição. Bom, nós temos um exemplo famoso de aparição, famoso mundialmente, através da obra teatral de Shakespeare. Porque em Hamlet, uma das obras dele, o jovem Hamlet vê a aparição de seu pai. E o seu pai aparece, o pai que havia desencarnado, aparece e lhe dá uma série de notícias. Bem, então o jovem Hamlet, que viu o pai, é um dos exemplos de aparição que é mundialmente mostrado pela obra de Shakespeare. E até hoje, esta obra de Shakespeare é vista com muito interesse e respeitada. A Bíblia apresenta muitas aparições. Aparições de santos, aparições da Virgem Maria, e aparições do próprio Cristo, a Bíblia. E um exemplo de aparição que está na Bíblia, e que não é de pessoas, por exemplo, é aquela estrela de Belém. Foi aquela estrela que apareceu no momento em que os reis magos tiveram que ser avisados que o menino tinha nascido. Porque os reis magos estavam esperando o menino. Os reis magos eram magos e os reis magos tinham uma consciência transcendente e sabiam que aquele menino ia nascer. Então, esta estrela apareceu no céu e eles, quando a viram, então foram naquela direção para encontrar o menino. Então, esse é um exemplo de uma aparição. E ali não é claro se aquilo era realmente uma estrela, porque nenhum astrônomo conseguiu depois nos dizer que era aquela estrela e qual era, porque parece que não havia outras estrelas no céu naquele momento, então os astrônomos não podem dizer que estrela era aquela. Então, a estrela poderia ser uma aparição, ou esta estrela poderia ser também uma nave que veio anunciar aos reis
a chegada do menino. Mas a história não coloca que era uma nave, não, e a história diz que era uma estrela. Mas nave ou estrela, aquilo é considerado uma aparição. Então, e assim, a Bíblia, excluindo-se que fosse uma nave ou que fosse uma estrela, isso é considerado uma aparição. Agora, a estrela de Belém, como foi chamada, ela não consta na astronomia, porque acho que não havia outras na hora expostas e, portanto, pode ser que fosse uma nave. As naves estão sempre em volta da Terra, porque as naves extraterrestres têm uma função neste mundo. As naves, estando por perto, elas equilibram muitas coisas e elas permitem que a Terra continue equilibrada, dado tudo o que se passa aqui. Então, uma nave, ela não se mostra normalmente. Sabemos que há muitas em volta da Terra e não vemos nenhuma. Elas não se mostram porque precisam fazer o trabalho delas sem comprometer ninguém aqui da superfície, não é? E precisam estar livres para fazerem o que for necessário. Bem, então, voltando à aparição, que cientificamente é reconhecido como um fato real. Bem, a humanidade tem demonstrado muito a necessidade de ter símbolos que a impulsionem a trilhar certos caminhos. Então, em certas aparições, são usados símbolos, porque isso ajuda a humanidade a caminhar. Porque a humanidade é preciso ver certas coisas para acreditar e para tomar os seus rumos. Então as aparições são usadas pela hierarquia. E esses símbolos que são mostrados nas aparições em geral, esses símbolos ajudam com que as pessoas tenham as suas realizações internas. Porque se as pessoas que vivem neste mundo material têm a oportunidade de ver uma coisa que não faz parte da rotina deste mundo material, então essas aparições são usadas como símbolos pela hierarquia. Porque assim, a humanidade, estando diante de uma coisa sutil, diante de uma coisa não natural, ela tende a acreditar, ela tende a seguir. Bom, então, a projeção de imagem de seres, que às vezes a hierarquia usa, essa projeção da imagem de seres, e conta sempre com a devoção daqueles aos quais a imagem aparece. E a hierarquia usa a devoção das pessoas e usa essas imagens que às vezes ela projeta, não é? Para que as pessoas se encaminhem e para que haja um desenvolvimento não só material nas pessoas. A humanidade é tão materialista que as forças do alto, ou as forças superiores, ou a hierarquia, usam esses símbolos e às vezes fazem aparecer alguma coisa. E assim, a aparição da Virgem tem sido instrumento para conectar o homem com algumas coisas. Não é que as aparições da Virgem sejam projeções, não? Como são muitas aparições. As aparições da Virgem, essas que nós estamos relatando e essas que estamos estudando, essas não são projeções, essas são projeções autênticas, inclusive porque a Virgem fala enquanto aparece, ela responde perguntas, de forma que não é uma projeção. Isto é uma coisa que cientificamente está realmente havendo. Em certos casos,
em que aparecem imagens de ídolos ou imagens de santos fixas, essas imagens, quando são fixas, que não falam, que não se comunicam, isto pode ser alguma projeção para levar alguém a um outro estado. Mas não é o caso dessas aparições que vamos estudar, porque isto está num outro âmbito. E isso é realmente uma presença de Maria que está com um plano, um projeto, não? E que deverá dar certo. Então, essas aparições da Virgem, no caso, essas de Fátima também, não? As aparições da Virgem têm sido instrumentos para conectar o homem com o seu estado original de pureza. E essas aparições com a forma humana, com a forma que Maria teve, então, subjetivamente, subconscientemente ou inconscientemente, faz com que o homem se conecte com uma fase dele no qual ele não estava tão comprometido como está hoje. E assim ocorre porque o símbolo da Virgem, porque é a Virgem que aparece, mas a Virgem em si, ela não deixa de ser um símbolo. Ela é um símbolo e que, através da presença desse símbolo, existe um aspecto da manifestação do planeta que é puro e que ela, então, estando presente, está representando. Então veja que uma aparição de Maria tem um aspecto simbólico. Embora seja real, ela tem um aspecto simbólico. E muitas vezes esse aspecto simbólico que ela está representando, esse aspecto está conectado com um trabalho dos centros intraterrenos. Porque nós temos centros intraterrenos, como aquele que chamamos de Lis. Esses centros intraterrenos têm toda uma sintonia e em função de não confirmar a densidade, não, de tudo que acontece aqui na superfície. De forma que esses símbolos são muito próprios dos mundos intraterrenos e das civilizações intraterrenas. Bem, nós podemos captar certas realidades através de um símbolo, não? Através de um símbolo. Por isso, quando vemos um símbolo, e Maria, que seria o símbolo, e que é o símbolo daquela matéria pura, né? Aquela que quando apareceu, quando aparece, continua pura, não fica influenciada por tudo aquilo que envolve um símbolo aqui na Terra. Portanto, ao projetarem a imagem da Virgem, quando ela está fixa, e quando isso as naves fazem de acordo com ela, fazem em cumprimento ao seu programa, não é? Então, seja nos planos sutis, seja nos planos materiais, pode-se projetar isto, não? E isto é uma coisa que as naves usam em certos momentos, segundo Saruma. Bem, então, as naves também podem estar manifestando um símbolo ou projetando um símbolo que não seja de uma pessoa. Pode ser um símbolo símbolos cósmicos, né? Que simbolizam coisas como os crop circles, por exemplo. No caso dos crop circles, eles não projetavam. No caso dos crop circles, as naves ou os extraterrestres mantinham aquilo fisicamente no chão, que é um outro estágio, que é um outro tipo, não, de projeção, que é feita de um mundo distante e que se imprime aqui e que não tem nada a ver com as aparições de Maria. É muito bom que a gente fique com isso claro. Bom, então, as figuras fixas são, sim, quase sempre projeções.
Agora, quando nós falamos de Fátima, nós estamos falando para que se compreenda do que se trata aqui no plano físico da Terra. Fátima, não? Aquela cidade que todos conhecem, frequentada por milhões de pessoas. Então, aquilo, quando se fala de Fátima, nós estamos nos referindo também a Lis. Lis é no plano interno, no plano intraterreno ou no plano sutil, aquilo que projeta em Fátima tudo o que acontece ali. Então nós não poderíamos falar de aparição em Fátima sem dizer que é Lis, que não é a Fátima física. Lis, que é um centro intraterreno, um centro sutil, imaterial, e este centro é que projeta ali a imagem. É através desse centro que isto é projetado. E isto tem um papel muito significativo na purificação e na preparação da Terra para um ciclo vindouro do planeta. É como Fátima é uma coisa física, e para que a aparição se dê ali, é preciso um elemento sutil, um elemento espiritual muito forte, como seja Lis, que é um centro planetário intraterreno. Então, este centro promove as condições, não, para que os videntes possam ver ali aquilo que tem que ver. Bom, então, quem vai a Fátima não deveria ir a Fátima só fisicamente e buscar Fátima só como uma cidade material. Quem vai a Fátima e sabe que o que acontece ali, tudo que se passa ali, é como que facilitado ou como que produzido por Lis, mesmo porque Maria pode usar isto tudo, não, para atravessar tantas dificuldades para fazer uma aparição. Inclusive as condições da Terra, as condições psíquicas do planeta, tudo isso seria uma coisa quase impossível, não? De termos uma aparição verdadeira e de forma simples. Mas Lis, que está na parte intraterrena, é que é também a coadjuvante em todo esse trabalho. Bem, a energia de Lis, que é a energia que está ali em Fátima, porque Fátima é uma cidade material. A energia de Lis, que está ali, essa energia se estende muito além do círculo que abrange aquela região. A energia de Lis, ela atua em toda a Europa Ocidental e principalmente na Península Ibérica. De forma que em toda essa região você tem uma projeção da energia de Lis. E a energia de Lis é que mantém isto tudo, de uma certa forma, no melhor ponto possível. Bom, o lugar conhecido como Fátima é um prolongamento de Lis no plano material. Então quem vai a Fátima tenha presente Lis, porque Lis é que é a coisa. Lis é que é o ponto aonde a energia está disponível e de onde a energia parte, hoje em dia, para magnetizar toda aquela área. Repito, as aparições ali independem dessa energia de Lis, mas a energia de Lis faz parte deste processo, para que essas aparições tenham toda a expansão possível, dadas as condições, não, psíquicas da Terra. O que foi vivido até hoje pelo homem da superfície está registrado atavicamente no seu código genético, necessita ser removido para que a sua consciência interior possa ser restaurada. Então, toda essa energia de Lis, toda esta energia das aparições, hoje em dia, está também em função de
de restaurar os nossos códigos, no sentido de remover da nossa consciência certas coisas que estão muito arraigadas. E é por causa desta energia que procura remover da nossa consciência tudo aquilo que está nos prendendo, tudo aquilo que está nos iludindo. Isso é muito importante e é isso que realmente que a energia faz ali também. E dissolvida essa parte muito antiga, muito cristalizada, não é? Dissolvida esta parte, começa então a mesma energia de luz ali produzir uma restauração, o que significa uma redenção daquelas consciências. Isso é o trabalho que acontece ali quando as pessoas vão procurar as aparições. É o que acontece ali quando as pessoas vão a Fátima. De forma que Fátima é a cidade material, que é a base material para que isso tudo possa acontecer. Mas tudo vem de Lis. E ali, Lis, ali, para quem está ali reunido, principalmente com devoção, quando há aquela devoção explícita, não? Então ali começam a ser dissolvidos esses códigos antigos e começa a ser restaurada na pessoa, na consciência da pessoa, começa a ser restaurados certos códigos que ela perdeu através das suas encarnações. E é por isso que aquilo acontece há 100 anos, porque a obra de Maria não foi só aparecer ali e pronto. Não. A obra dela continua, porque com essas aparições e com a presença dela ali e com a magnetização daquele lugar, isto é o que acontece para quem realmente vai ali em busca dessas aparições. Então, sem uma mutação profunda de nossa parte, sem o reequilíbrio deste passado que nós temos, não seria possível nós prosseguirmos a nossa existência. Então quem procura Fátima, quem vai ali, vai buscando emocionalmente ou vai buscando devotamente alguma coisa, mas o que realmente acontece ali e o que realmente recebe, ele não tem consciência. Nós estamos falando assim porque essas aparições tendem a acontecer há ainda mais tempo e talvez isto seja usado ainda por muito tempo para que nós possamos passar por esse processo. Então, certas leis vão ser colocadas na superfície da Terra, certas leis espirituais, depois da transição. Então, para que essas leis possam ser colocadas aqui, deve haver um certo número de almas, um certo número de seres que tenham passado por esta redenção. Ou melhor, na maioria dos casos, por essa restauração, não é? Bem, os que não puderem dar esse passo evolutivo, então poderão, em seguida esse processo, poderão ser transmigrados para outros planetas, para planetas kármicos também, aonde essas coisas se resolverão. Mas então, o trabalho de Maria, nesse sentido, das aparições de Fátima e outras também que ela fez, o trabalho de Maria está todo ligado a essa ciência espiritual que os intraterrenos usam, que os intraterrenos conhecem, não? E que aqui nós chegamos a elas através da fé. De forma que a fé é muito importante, porque a fé faz com que nós possamos passar por esses processos sem nem perceber, sem saber do que se trata, sem saber do que está acontecendo. Para todos os efeitos, eu fiz uma viagem, fui a Fátima e voltei. E eu não tenho a menor noção do que pode acontecer lá. Isto é bom porque isto nos resguarda de muitas coisas, nos resguarda de muitas fraquezas, de vaidade e outras coisas. Porque não deixa de ser uma graça que a nossa consciência recebe de passar por um certo processo,
sem que nós tenhamos que fazer muito esforço, porque em certas coisas nós não estamos dispostos a fazer esforço. De forma que o milagre de Fátima se dá continuamente e é, segundo a nossa compreensão, nesse sentido. Bem, então, também está havendo uma substituição do nosso código genético. Nosso código genético, que desta vez está vindo de mundos superiores, ou de estrelas, como se diz espiritualmente, nosso código genético novo, o GNA, está vindo de mundos superiores e integrado em nós. Tudo isso nós estamos sendo preparados para uma grande transformação. E transformação que pode acontecer ali, da forma como vimos naquela praça de Fátima. Bom, mas a mudança do código genético, que isso tudo ajudou a preparar, ser possível, porque hoje nós já podemos receber na nossa consciência um novo código genético sem que a nossa consciência o não aceite, sem que as nossas células o rejeitem. Isso está sendo possível e muitos já estão com esse código genético próximo ou quase pronto, ou alguns estão até com ele, só que ele ainda não desenvolveu, porque depois de colocado este código, então esse código deve desenvolver, para que nós sejamos realmente outro, em sã consciência, não é? Bom. Com os animais acontecem coisas parecidas. Agora, nos animais resgatáveis, assim como no homem resgatável, nos animais resgatáveis também está sendo aplicado um novo código genético, também nos animais resgatáveis. Portanto, quem tem um animal doméstico, tome muito cuidado, porque ali poderá estar sendo implantado um novo código genético, que deverá desenvolver nele, deverá desenvolver na vida animal. Porque um animal recebendo um novo código, aquilo vai para a vida animal quando ele retorna depois de desencarnado. Ou se ele já está encarnado, aquilo fica trabalhando nele, encarnação a cada encarnação. E os animais também estão nesse caso. Se o novo código não consegue desenvolver neles, então eles podem ser transferidos para outros mundos. Agora, se um animal recebe o código, assim como se nós recebemos um código, no caso dos animais, este código novo vai diminuir a sua agressividade. Porque no código genético novo que está sendo implantado nos animais, deste código não faz parte a agressividade. De forma que nós teremos muito mais facilidade no futuro de nos sentirmos irmãos dos animais do que nos sentimos agora. Agora nós praticamente nem nos sentimos irmãos dos animais. Mas quando eles estiverem com um novo código e que não tem agressividade, esta fraternidade entre homens e animais vai ser mais simples, vai ser mais fácil de ser conseguida. Bem, todas essas operações, no fundo, têm em lis a sua base. De forma que, tendo em lis a sua base, para o reino animal também, hein? Não só para o reino humano. Então, isto faz com que Fátima tenha os reflexos de tudo isso e em Fátima possa haver um trabalho bastante até no plano etérico, segundo o que estiver acontecendo ali. Então, mas todas essas coisas, todas essas operações que acontecem em Fátima têm em lis a sua base, não? E é nesse centro intraterreno que o potencial dessa mudança é dinamizado. E na correta proporção, para que cada representante dos reinos da natureza possam usufruir o máximo de todas essas coisas. Bem, aqui nós teríamos que reconhecer que a evolução das raças humanas na Terra também se apoia em lis. A evolução da raça humana na Terra tem o seu apoio em lis, e neste centro estão guardadas as chaves para o desenvolvimento
dessas novas características, como raças humanas. De forma que a raça humana continuará existindo, ou as raças humanas continuarão existindo, porém com certas chaves que caberá a lhes proporcionar. E a energia espiritual, unida ao trabalho da hierarquia angélica, e se aproxima da espécie humana, trazendo seus arquétipos. E este é um dos mistérios da nossa relação com a hierarquia angélica. Nós temos muito a ver com essa hierarquia angélica paralela à nossa hierarquia humana, porque é através desta hierarquia que a espécie humana vai se aproximando e vai tendo facilidade para fazer todas essas transformações. Então isso é uma função da hierarquia angélica que praticamente não aparece, porque é uma função muito oculta e é esta hierarquia espiritual que proporciona à raça humana essa flexibilidade interior. Bom, então, Lys, quando a alma se aproxima, uma alma se aproxima, então o corpo também se aproxima. Lys então tem um trabalho interior, não é? De ciência espiritual, que faz esses corpos da pessoa ficarem flexíveis, não é? A uma volta ao arquétipo divino, aquilo que era do plano para ela. Então Lys promove que essa coisa interior, que essa flexibilidade aconteça. E aí os corpos, quando se fala em corpo, não é só corpo físico, é o corpo astral e o corpo mental, que é o mais problemático. Então tem o corpo físico, o astral, o mental, tem o corpo espiritual, e tudo isso usufrui desse trabalho de Lys, cada um no seu plano e cada um especificamente na sua necessidade. As civilizações intraterrenas sempre foram misteriosas para o homem de superfície. E nós, que tivemos no início, há 30 anos atrás, tivemos o início desses nossos contatos intraterrenos com livros que saíram sobre Erques, sobre Mirnajá, Mistitlan, também sobre Lys e tudo isso. Aí nós começamos a ter mais uma referência, não com respeito a esse mistério do trabalho intraterreno entre nós. Mas falando de Fátima, não se pode deixar de trazer esse aspecto do trabalho intraterreno conosco. Bom, Fátima, como Lourdes, porque Lourdes também houve aparições de Maria lá, mas hoje nós não estamos falando de Lourdes. Mas Fátima e Lourdes, não é? Tem essa tarefa semelhante, tanto externa, ali, quando há aquelas reuniões, quanto interna, que é o mais importante e mais real, de âmbito mundial. Tanto Fátima como Lourdes têm esse trabalho mundialmente. Essa energia pode se adaptar a qualquer outro lugar do mundo. Então, quem vai fisicamente ali recebe isso diretamente no corpo etérico. Agora, se a gente não for lá, como eu nunca fui a Fátima, nunca fui a Lourdes, mas não quer dizer que eu não possa estar em contato com aquilo e que eu não possa estar naquele trabalho, porque esses centros são universais e esses centros trabalham e se unem com aqueles que estão abertos, de forma que a gente precisa estar aberto para facilitar que esses centros possam nos ajudar. Então, Lys representa a escalada do homem. Lys é símbolo, o trabalho de Lys é símbolo dessa ascensão do homem, dessa escalada do homem. Desde que ele desperta para o caminho espiritual até a sua realização interna.
e até a sua consagração ao divino. Então, Liz nos acompanha como energia todo esse período. De forma que quando nós despertamos para o caminho espiritual e nos mantemos nele e vamos, com o tempo, nos consagrando a uma vida divina, a uma situação divina que é muito superior a esta situação humana, Liz está acompanhando tudo isso. E a energia de Liz está nos como que acompanhando e nos resguardando, inclusive de certos ataques de forças contrárias. Então, a evolução do homem, aqui dentro do círculo terrestre, a evolução do homem é focalizada e estimulada por Liz. A gente conheça ou não conheça, saiba ou não saiba da existência de Liz, uma das funções de Liz é acompanhar esta evolução e focalizar nesse ser, focalizar nessa consciência, não, algo mais. E por isso se vai a Fátima, por isso se vai lá, porque de alguma forma nós somos atraídos para lá, embora sem saber o que vai acontecer e sem saber o que isso significa. Esta energia de Fátima, através de Liz, essa energia chega ao homem da seguinte forma: essa energia permeia o homem de humildade. É muito importante isso. Uma energia que, quando chega para nós, nos envolve. É como se a energia de Fátima e a energia de Liz, nesse sentido, fosse a própria humildade. É muito difícil a gente perceber na humildade uma energia. E é com a humildade que Liz nos envolve. Então, isso é muito singelo, muito simples. E é por isso que não depende de fenômeno algum. Você vê, as pessoas estão ali na praça, estão ali, não vem nada. As pessoas estão ali vivendo dessa humildade que aquilo está irradiando e está envolvendo a todos. Então veja como aquilo é purificador. Enquanto a consciência faz o caminho terrestre, Liz é o seu condutor, porque Liz está acompanhando e procurando envolver tudo em humildade. Quando se está em Fátima, quem é sensitivo pode sentir isso etericamente. Mesmo que não haja fenômenos, quem está em Fátima, mesmo na cidade de Fátima, naquela região, quem está ali, ou na sua aura, que vai muito além da cidade, não? Mas quem está ali pode sentir isto etericamente. E etericamente acontece em cada pessoa de forma diferente. Agora, uma coisa também que pode nos ajudar a não a reconhecer Liz, mas a chegar mais próximo dela, não sem receio de estar se aproximando de algo muito misterioso que a gente não sabe o que é ou não imagina o que seja. Bom, Liz como energia é feminina. Liz não tem energia masculina. Liz tem energia feminina e muito cândida, muito pura e muito suave. E é por isso que Liz é um centro planetário bastante diferente dos outros, não só por isso, mas porque Liz é feminina, é um centro feminino. E com isso, com essa qualidade, ela tem a possibilidade de nos envolver sem produzir nada. É interessante, né, a gente imaginar o que é nos envolver sem produzir nada. Isto é a energia de Liz, isto é o trabalho de Liz. E então, ela tem como tarefa, se possível, nos levar de volta ao nosso estado original, não é? De seres humanos imaculados, embora nem sempre consiga, mas a tarefa dela é nos levar para isso, porque a um certo momento nós podemos nos dar conta e mudarmos de ponto de vista. Bem, quem está em Fátima
está diretamente na aura de Lis. Então, quem está em Fátima não para receber alguma vantagem, ou quem está lá por motivos materiais, não chega a perceber essas coisas. Mas quem está lá por estar lá, quem está em Fátima só por estar em Fátima, e está lá grato, está lá em silêncio, está lá sem nada querer, pode sentir tudo isso no etérico. Acontece que a grande maioria, esses milhões de pessoas, vão lá querendo e buscando alguma coisa. E pode ser até que consigam, mas, porque lá houve muitos milagres. Mas, estando lá, assim, por estar, então isso é uma experiência muito importante. E como aquilo tem uma repercussão mundial, você pode ir sabendo destas coisas e sendo um devoto desse trabalho do centro planetário e sendo um devoto da Virgem, que foi o instrumento para que tudo isso lá se organizasse de uma forma que o povo possa se sentir atraído. Isto é uma Maria extremamente sábia, não? Com sabedoria cósmica para conseguir tudo isso. E isso está lá, disponível, mesmo para quem chega lá materialmente, até para fazer compras, porque ali tem um comércio que explora bastante, não é? E que isto faz, em certos momentos, que se veja Maria nos outros planos um pouco triste. Mas isso é natural e isso tem sido praticamente o fim de muitas coisas aqui na Terra. Bom, na essência de Lis, não vive o homem masculino nem o homem feminino. Ela é feminina para efeito de trabalho conosco, mas a essência de Lis é andrógena. Então, aqueles que estão na linha da androginia têm na essência de Lis aquilo que precisam, aquilo que necessitam para conseguir este equilíbrio entre as suas duas polaridades. E porque essa androginia é um estado no qual a gente transcende esta coisa de feminino e masculino. Você não deixa de ser homem, não deixa de ser mulher, mas você transcende esse estágio. Você transcende esse estágio e já entra para um estágio superior, que é o estágio andrógeno, que é um estágio onde isso já se uniu, já se resolveu, já se... E nesse estado andrógeno nós sentimos uma grande liberdade. E isso tudo está no trabalho de Lis. Isso tudo faz parte do trabalho de Lis. Muitas hostes celestiais e hostes angelicais, que são todas andrógenas, porque anjos e arcanjos são consciências andrógenas que nem têm possibilidade de nada de masculino e nada de feminino. Anjos e arcanjos são andrógenos, de forma que são muito ligados a Lis, de que são muito ligados. E tanto Lis os tem como muito básicos para as energias de Lis, como eles se sentem na energia de Lis muito à vontade. Se sente mais à vontade na energia de Lis, porque é andrógena, e feminina e andrógena, e ao mesmo tempo, e eles então ali se sentem completamente seguros de que estão servindo, se doando completamente, não é? Em boas condições. E a construção do novo homem conta com tudo isso. A construção do novo homem, esse projeto do novo homem, embora a gente já tenha tido muitas notícias sobre isso, não? E já estamos conscientes de que existe um projeto para o novo homem, existe um projeto do qual nós somos parte. E desse projeto faz parte a androgenia, de forma que o centro de Lis é completamente dentro de todo o processo do novo homem. Os seres humanos ainda não perceberam a importância da irradiação interna desse centro, porque esse centro de Lis tem uma irradiação muito
cândida, uma irradiação muito, muito simples e uma irradiação muito feminina. Então, se tem-se uma forma de abstração diante disso, o que é muito bom. Agora, quando se vai ali, com tudo isso bem organizado na nossa alma, nós podemos equilibrar, não é? Aquela coisa institucional, comercial que existe ali, não é? E bastante alimentada pela Igreja Católica, não é? E o que tenderia a fazer tudo aquilo se desvitalizar. Mas a misericórdia cósmica e a necessidade de se criar um novo homem, de se criar uma nova raça, então permite-se todo aquele comércio, aquele mercado ali em volta. Então quem vai lá, como esses do nosso grupo que deverão ir lá, esses indo lá vão ter trabalho de transmutação, hein? Vão ter trabalho de transmutação, porque apenas chega alguém ali mais puro, menos desinteressados materialmente das coisas e menos interessados em fenômeno, este então começa a transmutar tudo aquilo que acontece ali desse ponto de vista material. Mas a continuação daquilo, por enquanto, está prevista, porque Maria tem naquele centro e tem naquela situação um dos seus maiores campos de trabalho. De forma que, apesar de todo aquele comércio que existe ali, que não é espiritual, não? Mas é mantido pela igreja também, é estimulado pela igreja, então aquilo tudo não impedirá que aquilo não se desvitalize. Mas se fosse seguir certas leis, já teria se desvitalizado. Tal é a exploração daqueles fatos tão importantes, tão espirituais e tão sublimes. Mas nós, que sabendo de todas essas coisas, formos até lá, saibamos que lá poderemos ajudar a que tudo isso se transmute. Então, que aquilo tudo vá continuando dentro da vontade de Maria e da vontade de Deus. Bem, é nos níveis sutis que nós encontramos a essência da vida divina. Não é fazendo sacrifícios e nem fazendo grandes regimes alimentares, essas coisas muito dramáticas. Não é? É nos níveis sutis que se encontra esta essência da vida divina. E você, se aproximando dessa consciência de Fátima, desta consciência, não, de Lis, você se aproximando disso e estando dentro desta consciência, você está se sutilizando. Tudo está sendo sutilizado em você e você está se tornando um buscador desta vida divina que naturalmente vai se instalando em você. Bem, Lis desperta as pessoas que se aproximam ou que se conectam, desperta a consciência humana para estes estados superiores, de forma que isto poderá acontecer para você, porque é seu destino e porque Deus quer, mas se você tem a consciência despertada para isso, não? Então as coisas se resolvem com uma certa facilidade e você fica menos influenciado por essa situação terrestre que envolve a nós todos. Bem, também aquela energia de Lis, aquela energia que está lá em Fátima, não é? Facilita a nossa aproximação como reino humano ao reino dévico. E o reino dévico que estiver se aproximando de nós para algum trabalho, encontra muito caminho aberto e muito terreno preparado pela energia de Lis em nós. De forma que é importante, mesmo que nunca se foi lá,
que nunca se tenha ido lá, é muito importante que nem haja projeto de ir lá, mas estar conectado espiritualmente com essas coisas, porque assim sendo, lhes fará o trabalho da mesma forma, mesmo que você não esteja lá fisicamente. De forma que nós não estamos fazendo nenhuma sugestão turística, não é? Fique bem claro isso. A nossa sugestão é de contato interno, a nossa sugestão é de coligação. Mas se alguém tiver a graça de estar lá fisicamente, o seu corpo etérico, o seu corpo físico, alguma coisa há de receber a mais. Bom, feita a conexão com os níveis espirituais, os seres humanos não necessitarão mais nem de imagens, não é? E nem de instrumentos para conceber essas coisas. De forma que, quando nós falamos de aparições, de imagens, nós não estamos querendo unir eternamente ninguém a essas coisas. Porque quando a nossa conexão com os níveis espirituais está aberta, nós não precisamos mais dessas coisas, não é? E podemos chegar lá e podemos estar diante disso sem necessitar de imagens e sem necessitar de nenhuma manifestação material, nem mesmo de milagres, porque você não precisa ver um milagre para saber que um milagre existe. Não é preciso passar por um milagre para saber o que é isto. Você tem que ter fé. E fé é aquilo que nos salva. Porque tendo a fé, nós podemos estar acreditando, crendo e trabalhando o que não vemos, o que não sabemos o que é. Isto é a fé. De forma que a fé é o nosso principal arma, não as imagens ou essas coisas, que também servem, não é, para as pessoas que têm menos contato com esta parte espiritual das coisas. Bem, mesmo que a gente use uma imagem e mesmo que a gente esteja passando pela influência de um fenômeno, muito bem, nós temos que ter gratidão por tudo isso que nos rodeia, porque no fundo não são coisas negativas, né? São coisas que são instrumentos para certas coligações, né? Mas nós temos que ter cuidado para não nos coligarmos demais com essas coisas, porque senão isso nos impede ou isso protela a nossa verdadeira união com tudo isso que não tem forma, não tem imagem, não tem nada. Então, as imagens e todo esse ritual, isto tudo é um meio para você chegar na realidade disso, para você chegar no ponto verdadeiro dessas coisas todas. E mesmo que as informações transmitidas em Fátima tenham caído no domínio de uma minoria que controla muita gente através dessas informações, o trabalho interior desses núcleos, tanto como de Lis como de Fátima, permanece autêntico e permanece vivo até hoje. Isso graças à presença de Maria, que está confirmando todas essas coisas e nos ensinando a como chegar nela, que não tem corpo, não é uma imagem, mas como chegar nisso, como chegar nesta coisa pura, nesta coisa que não tem nada de material, não, que é uma coisa intacta, uma coisa virgem. E por isso ela é chamada a Virgem Maria. E ela traz esta pureza original, ela traz isto que nunca foi contaminado, e é isso que nós precisamos. E quando somos devotos dela, quando a amamos e quando nos dirigimos a ela, é isso que recebemos de volta. É isso que ela irradia para nós. Então, esse verdadeiro trabalho da energia não deve ser confundido com religiões. Então, esse trabalho da energia que Maria traz, que Maria usa e que Maria continua usando conosco, isto não tem nada a ver com religiões. Então, se você consegue se liberar também de religiões, você está diante desse trabalho, você está diante desta força do Espírito
com muito mais clareza, sem aqueles dogmas, sem aquelas coisas das religiões que querem nos enquadrar e nos levar para alguma meta. O que não tem a menor intenção no Espírito de Maria de estar nos enquadrando em coisa alguma, porque enquadrados não estamos livres, enquadrados não estamos realmente na coisa, estamos ali enquadrados, como fazem as religiões da Terra, não é? Que, por melhor que sejam, estão sempre nos enquadrando de alguma maneira. E isto não é o trabalho de Liz, isto não é o trabalho de Fátima, isto não é o trabalho de Maria, eu não posso falar por ela, mas já ouvimos isso dela, sabemos que é assim. Não é? Bom, neste centenário das aparições, a presença de um grupo menos pequeno, como o nosso, e que vá lá com outras intenções, que não sejam aquelas intenções daquelas multidões que estão ali para receber muito, mas se nós chegamos lá livres de tudo isso, se nós chegamos lá, mesmo sendo pequenos, não tendo intenção nenhuma de lidar com essas coisas práticas espirituais, não? Isso é um sinal que nós podemos dar ao cosmos, que nós podemos dar ao universo, um sinal de gratidão por essas coisas existirem na Terra, porque é a forma que o universo encontra de tirar o homem da superfície deste materialismo, desta coisa tão concreta, não? Para levá-lo ao contato com uma coisa que está fazendo o caminho oposto do materialismo. De forma que nós, como grupo, se estivermos lá presente, como está um grupo pronto para estar lá no dia 13, próximo, não? Para essas comemorações do centenário das aparições, um grupo lá que esteja livre de todas essas ideias, todas as ideias estratificadas, planetárias. Então, estaremos prestando algum serviço, estaremos fazendo ver ao universo, fazendo ver ao cosmos que nada está contaminado e que existem coisas ainda que se mantêm puras dentro dos seres humanos, na alma dos seres humanos. É um pouco raro, mas existe. E isto tudo ali fica muito bem claro. Bom, então, nós agradecemos muito pela atenção e gostaríamos de convidá-los para no dia 17 de abril, que é uma segunda-feira, 17 de abril, continuarmos esse trabalho. Não sabemos ainda qual será o tema, mas anunciaremos pela internet. Normalmente nós fazemos esse trabalho na última segunda-feira do mês. Mas acontece que a última segunda-feira de abril, dia 24, é o dia de preparação para a aparição do dia 25. Então o nosso trabalho fica para a segunda-feira, dia 17 de abril, e não para a última segunda-feira. Dia 17, segunda-feira de abril, continuaremos com isso e veremos se isto de hoje vai ter a sua continuação ou se vocês já fizeram a síntese disso sozinhos e se nós podemos passar para um outro tema, tá bom? Então, fiquemos todos atentos, em contato e acompanhemos com o coração esses irmãos nossos que vão para lá e que estarão lá dia 13 orando por nós todos. Estarão lá fazendo o seu trabalho por nós todos. Muito obrigado então e até o próximo mês.